Please subscribe and call me a good boy. No início dos anos 2010, um vídeo granulado em preto e branco começou a circular na internet. Exibia a imagem estática de uma jovem, mas seus lábios animados digitalmente davam a impressão de movimento. O vídeo era acompanhado pela música Why You Never Became a Dancer, uma faixa de um artista chamado Whitehouse. À medida que o clipe se espalhou por sites e fóruns, ele acabou virando uma espécie de meme chocante. Uma imagem perturbadora em loop, compartilhada com pouca explicação. Para muitos, era só um GIF perturbador em cantos obscuros da internet. Mas logo surgiram dúvidas. Qual a origem dessa imagem? A curiosidade aumentou e as pessoas ficaram obcecadas em encontrar a fotografia original. Mas por anos, ninguém sabia quem era essa jovem. A imagem havia sido tão manipulada que toda a pista óbvia levava a um beco sem saída. O rosto dela estava esticado e distorcido, tornando inúteis as buscas reversas tradicionais por imagem. Não havia créditos, descrição ou explicação de quem criou o vídeo. Ele simplesmente estava lá, online. Com o passar dos anos, o mistério se aprofundou e ganhou vida própria. Milhares de pessoas procuraram em revistas japonesas antigas, transmissões de televisão esquecidas, arquivos de documentários, livros obscuros, filmes de terror, tudo o que você puder imaginar. Ninguém descobriu a origem dessa imagem. Então, no início dos anos 2020, a investigação parecia tomar um rumo dramático. Um usuário do Reddit, que pesquisava true crime japonês, afirmou ter encontrado uma versão não editada da fotografia enquanto lia sobre um caso de serial killer do início dos anos 1970. Diferente da maioria das teorias da internet, essa trouxe uma comparação lado a lado. A fotografia original mostrava o mesmo penteado, as mesmas roupas, os mesmos traços faciais e a mesma expressão. O rosto sobre o qual milhões se perguntaram deixou de ser anônimo, mas a realidade era ainda mais sombria do que se imaginava. Ela não era atriz, não era modelo. Ela era uma funcionária de escritório de 21 anos do Japão que desapareceu em maio de 1971, uma mulher cuja vida foi violentamente interrompida muito antes mesmo da internet existir. Quanto mais investigavam sua história, mais perturbadora ela parecia. O nome da garota era Riko Takemura, e ela foi uma das últimas vítimas de um dos assassinos em série mais infames do Japão. Para entender quem era Riko e por que sua fotografia acabou virando um meme décadas depois, precisamos voltar ao Japão em 1971. No início dos anos 1970, a província de Gunma, no Japão, era semi-rural. Muitas jovens viajavam de bicicleta ou a pé para escolas ou locais de trabalho. O Japão, recém-próspero, valorizava a modernidade, mas ainda mantinha uma atmosfera de confiança e aceitar caronas de estranhos não era algo totalmente incomum. Miyako Tsuda era uma garota de 17 anos, da província de Gunma. No dia 31 de março de 1971, Miyako encontrou um homem perto de uma estação de trem. Para qualquer pessoa que estivesse observando, talvez não houvesse nada imediatamente alarmante sobre esse homem. Ele não estava desleixado, nem parecia ameaçador. Ele se apresentava como alguém elegante e culto. Ele se ofereceu para levá-la ao Lago Haruna, um lago de montanha cênico, e, tragicamente, Miyako aceitou a carona. Mal sabia ela que o homem que acabara de conhecer havia sido libertado da prisão apenas uma semana antes, e os crimes pelos quais ele era culpado estavam longe de ser insignificantes. O que aconteceu em seguida não se sabe ao certo, mas sabemos o seguinte. Depois de levar Miyako para a área isolada, ele passou a assediá-la. Miyako então o rejeitou. Ela disse a esse homem que seu irmão era promotor de justiça, um detalhe que pode ter sido para afastá-lo ou simplesmente para fazê-lo entender que ela não era alguém que ele poderia intimidar facilmente. Mas para esse homem, essa afirmação pareceu ter tido o efeito oposto. Quando Miyako mencionou isso, o encontro mudou quase instantaneamente.
O homem então a atacou sexualmente e, em seguida, envolveu as mãos ao redor do pescoço dela, estrangulando-a até que ela parasse de respirar. Quando teve certeza de que ela estava morta, ele arrastou o corpo dela para longe da estrada e cavou uma cova rasa ali perto. Em seguida, cobriu-a com terra, na tentativa de esconder o crime. Depois, ele deixou o local como se nada tivesse acontecido. Ao não retornar, a família de Miyako registrou seu desaparecimento. Mas na época, a polícia não tinha motivos para acreditar que agora estavam lidando com um assassino em série, e nenhum indício de que esse seria o primeiro de 8 assassinatos cometidos em apenas 41 dias, e menos de uma semana depois, ele atacaria novamente. 6 dias depois de Miyako, o assassino encontrou sua segunda vítima. O nome dela era Mieko Oikawa. Ela era apenas uma garota de 17 anos, que trabalhava como garçonete. Miyako conheceu o assassino em algum momento de março, e eles continuaram a se encontrar em várias ocasiões. Não demorou muito para que o assassino conseguisse levá-la a um motel com ele. Mas, supostamente, em algum momento durante essa visita ao motel, Miyako disse algo que mudou tudo. Ela disse a ele que seu marido era policial, para um homem recém-libertado, com longa ficha criminal, e que havia acabado de matar. Esse detalhe era um perigo imediato. Então, em vez de deixá-la em casa, como costumava fazer, ele a levou para um parque industrial e, lá, longe de testemunhas, ele a estrangulou até a morte. Depois de matá-la, ele escondeu o corpo dela em um galpão de construção existente no local. Mieko logo foi dada como desaparecida e, para os investigadores, era apenas mais um caso de desaparecimento envolvendo uma jovem. Eles ainda não sabiam que o mesmo homem era responsável pelos 2 casos e, antes que pudessem ligar as 2 vítimas, o assassino já estava se preparando para o próximo assassinato. 11 dias após o assassinato de Mieko, o assassino voltou-se para alguém com quem ele já havia passado um tempo antes. O nome dela era Chieko Ida. Ela tinha apenas 19 anos de idade. O assassino, novamente, se apresentou como um homem culto e artístico, usando poesia e conversa para criar a imagem de um intelectual sensível. Para Chieko, ele pode ter parecido estranho, mas não imediatamente perigoso. Ele era mais velho, confiante e cuidadoso com a persona que havia construído para si. Mas com o tempo, Chieko começou a questionar quem ele realmente era. Esse assassino misterioso vinha usando um nome falso e histórias falsas cuidadosamente construídas. E então, Chieko supostamente começou a perguntar pelo bairro quem era esse homem e, por fim, ela descobriu o nome verdadeiro dele. Mais do que isso, ela soube de o passado criminoso dele. No 5º dia, ela já sabia que o homem sentado ao lado dela não era quem ele dizia ser. No dia 17 de abril de 1971, Chieko o confrontou. As palavras exatas entre eles não são conhecidas, mas ela revelou que agora sabia sua verdadeira identidade e seu verdadeiro passado. O assassino se ofereceu para levá-la para casa e, após insistir, ela aceitou. Mas em vez de levá-la de volta em segurança, ele a levou para o mesmo parque industrial. Lá, dentro do carro, o assassino tentou estrangulá-la, mas Chieko reagiu. Ela conseguiu escapar do veículo e correr, mas o assassino a perseguiu. Ele a alcançou, abusou dela e a estrangulou. Após matar Chieko, ele jogou seu corpo em uma escavação da obra. Então veio um dos detalhes mais perturbadores do caso. Antes de ir embora, o assassino escreveu um poema e o deixou junto ao corpo dela. No dia seguinte, o assassino já havia encontrado sua 4ª vítima. Seiko Kawabata tinha 17 anos. No dia 18 de abril de 1971, Seiko encontrou o assassino em uma estação de trem. Depois de tomarem um café juntos, ele sugeriu que fossem dar uma volta de carro e Seiko concordou. O assassino dirigiu até uma pedreira isolada. Durante a conversa, Seiko mencionou que seu pai trabalhava em uma delegacia de polícia. Esse comentário deixou o assassino muito irritado. Ele a agrediu e Seiko fugiu a pé, tentando escapar,
mas o assassino a perseguiu, a alcançou, espancou e estrangulou até a morte. Depois de matar Seiko, ele a enterrou em uma cova rasa na pedreira antes de fugir do local. E 9 dias depois, ele atacou novamente. Akemi Sato era uma estudante do ensino médio de 16 anos. No início de abril, enquanto Akemi esperava o ônibus escolar, o assassino se aproximou dela e se apresentou como um professor do ensino fundamental. Ele foi conquistando a confiança dela gradualmente. Os dois se encontraram algumas vezes e por volta das 18h45 do dia 27 de abril, o assassino convenceu Akemi a ir a um motel com ele. Em algum momento, enquanto estavam juntos, Akemi disse algo que irritou o assassino. Em vez de levar Akemi de volta para casa, ele a levou para a área industrial. Ele então atacou a jovem de 16 anos, espancando e estrangulando-a até a morte. Depois, colocou o corpo de Akemi em uma vala, ao lado de uma estrada recém-construída. Esse local ficava surpreendentemente perto da casa dele, permitindo que o assassino observasse se o terreno da obra estava sendo mexido, e Akemi permaneceu lá por quase 3 meses. Quando Akemi foi morta, esse assassino misterioso já havia assassinado 5 jovens mulheres em menos de 4 semanas, e os corpos delas continuavam espalhados sob covas rasas. E o homem responsável ainda se aproximava de dezenas de mulheres usando nomes falsos, e 6 dias depois ele mataria novamente. O assassino retornou à estação de trem, um dos locais públicos, onde frequentemente abordava jovens mulheres. Lá, pouco depois das 4h da tarde do dia 3 de maio de 1971, ele conheceu uma garota chamada Kazuyo. Kazuyo tinha 18 anos e parece que ela ficou desconfiada dele bem rápido. Ela percebeu uma fotografia de outra mulher dentro do carro dele. Kazuyo começou a questioná-lo e, segundo relatos, exigiu que ele dissesse onde essa mulher morava. Mas essa mulher já tinha sido uma vítima anteriormente. O assassino ficou irritado e, nesse estado de raiva, levou Kazuyo para a área de desenvolvimento industrial que ele já tinha usado como local de descarte. Lá, ele atacou e matou Kazuyo. Depois, escondeu o corpo dela na área de desenvolvimento perto de casa para poder revisitar o túmulo e observar os operários. 6 dias após o desaparecimento de Kazuyo, o assassino se aproximou de outra jovem. O nome dela era Riko Takemura, a garota do meme. Riko tinha 21 anos. Por volta das 5h30 da tarde, do dia 9 de maio de 1971, Riko voltou para casa depois de fazer compras. Ela contou à família que havia encontrado um homem que se descreveu como professor de artes do ensino fundamental e que ele havia pedido para ela posar como modelo. Riko saiu de bicicleta, aparentemente garantindo à família que não demoraria muito. Seu irmão ficou desconfiado, mas ela disse para ele não se preocupar. E assim, Riko foi ao encontro do assassino. O assassino, então, orientou Riko a deixar sua bicicleta no estacionamento de uma cooperativa de crédito Tano. Ela, então, entrou no carro dele e os dois foram a uma cafeteria. Ele tentou convencê-la a acompanhá-lo até um motel, mas Riko recusou. Ele, então, afirmou que conhecia um atalho que poderia levá-la para casa rapidamente, mas, em vez disso, entrou em uma estrada rural, levando-a para uma área isolada e mais distante. Lá, o assassino parou o carro e tentou violentá-la. Riko resistiu e tentou escapar, mas o assassino a alcançou depois que ela fugiu do carro. Ele a agrediu e abusou dela repetidamente. Quando Riko tentou fugir novamente e gritou por ajuda, ele a estrangulou usando uma peça de roupa dela. O assassino então enterrou Riko e voltou para casa. Mas ao voltar para casa, um detalhe ainda o incomodava. A bicicleta de Riko ficou do lado de fora da cooperativa de crédito e o assassino sabia que a havia tocado. Enquanto isso, a família de Riko ficou cada vez mais preocupada à medida que a noite avançava. O irmão mais velho dela procurou os lugares que ela poderia ter visitado. Como ela ainda não tinha voltado para casa, depois da meia-noite, o irmão ligou para a polícia.
Ele então continuou procurando durante toda a noite. No início da manhã seguinte, ele encontrou a bicicleta dela no estacionamento do Cooperativa de Crédito Tano. Ele foi até a delegacia e registrou formalmente um boletim de ocorrência de desaparecimento. Depois, voltou para vigiar a bicicleta caso alguém viesse buscá-la. Enquanto o irmão esperava, então chegou um carro Mazda. Um homem de meio-a idade desceu do carro usando luvas. Em vez de entrar na cooperativa de crédito, ele caminhou diretamente até a bicicleta de Rico e começou a esfregar a bicicleta. O irmão dela, imediatamente, suspeitou que o homem estava tentando remover impressões digitais, então se aproximou e exigiu saber o que ele estava fazendo e se a bicicleta era dele. O estranho pareceu ficar assustado, não deu nenhuma explicação satisfatória e correu de volta para o seu Mazda. O irmão de Rico tentou seguir, mas perdeu o carro de vista. Durante esses poucos segundos, no entanto, ele memorizou a maior parte do número da placa. O irmão de Rico então entrou em contato com a polícia e passou o número da placa para eles. Foi aí que eles descobriram quem era esse homem. Ela estava registrada em nome de um homem chamado Kiyoshi Okubo, um homem de 36 anos, com condenações anteriores por abuso sexual e intimidação. Ele tinha acabado de ser solto da prisão 2 meses antes. Quando mostraram a foto dele, o irmão da Rico o identificou como o homem que ele havia confrontado ao lado da bicicleta da irmã. Mas naquela altura, Okubo já tinha percebido que tinha sido visto. Ele parou de voltar para casa, deixando a polícia incapaz de localizá-lo imediatamente. Então, o irmão de Rico reuniu amigos e familiares e formou um grupo de busca organizado, operando sob a orientação da polícia. No dia 12 de maio, 150 pessoas já haviam se juntado à busca, e elas foram divididas em 70 carros com o objetivo de cobrir 18 áreas. Enquanto isso, o irmão de Rico mantinha vigilância perto da casa de Okubo. Então, no dia 13 de maio, membros do grupo de busca avistaram o Mazda. Uma perseguição se seguiu por aproximadamente 9 quilômetros antes que os voluntários conseguissem fazer o carro parar. De forma perturbadora, uma jovem estava no banco do passageiro quando ele foi interceptado. Os voluntários da busca o detiveram e o entregaram à polícia. A princípio, os investigadores não tinham corpo nem prova direta de que Rico havia sido assassinada. Okubo afirmou que apenas a levou para tomar um café e se ofereceu para levá-la a um motel. Ele disse que ela não se interessou e foi embora. Mas então, perguntaram por que ele limpava as digitais da bicicleta dela. Okubo afirmou que só limpou a bicicleta porque, estando em liberdade condicional, temia ser responsabilizado por seu sumiço. Como você pode imaginar, a polícia não acreditou nele. Então, continuaram pressionando e no dia 16 de maio, Okubo começou a admitir que havia matado Rico, mas inicialmente indicou à polícia um local de enterro falso. Só depois de 2 semanas de interrogatório é que ele fez uma confissão detalhada, descrevendo o rapto, o abuso, o assassinato e o descarte do corpo dela. A polícia escavou o local e recuperou os restos mortais dela. O desaparecimento de Rico finalmente o expôs. A recusa do irmão em desistir, sua decisão de vigiar a bicicleta abandonada e lembrar o número de registro deram à polícia as informações necessárias para encontrar o assassino. Mas quando os investigadores começaram a examinar os movimentos dele, descobriram que Rico não era a única jovem ligada a ele. Ela foi a 7ª vítima confirmada dele e, mais tragicamente, antes que o grupo de busca o alcançasse, ele já havia matado mais uma pessoa. Apenas um dia depois de matar Rico, no dia 10 de maio, o nome dessa vítima era Naoko Takanoshi. Ela tinha apenas 21 anos. Os dois já haviam se encontrado algumas vezes, mas, com o cerco se fechando sobre Okubo, ele decidiu matar outra vítima rapidamente. Após ter relações sexuais com ela no carro, ele a estrangulou com a própria roupa dela e enterrou em uma cova rasa. Uma vez sob custódia, Okubo foi submetido a intenso interrogatório. Relatos indicam que ele ora provocava a polícia, ora apontava calmamente no mapa onde estavam os outros corpos. Ele disse à polícia que havia assassinado 8 mulheres e insinuou
que poderia haver ainda mais vítimas. Os motivos de Okubo ainda são difíceis de entender. Em entrevistas, ele culpou a polícia, alegando que os maus-tratos, após seus ensaios anteriores, o levaram a matar. Psiquiatras o consideraram totalmente responsável por suas ações. Seus crimes sugerem uma mistura de sadismo, misoginia e ressentimento. Ele levou a polícia até as vítimas, cujos restos foram encontrados, permitindo que descansassem em paz. O caso avançou rapidamente pelos padrões legais japoneses. Seu julgamento começou ainda em 1971 e ele se declarou culpado de 8 acusações de assassinato. No dia 22 de fevereiro de 1973, o tribunal o condenou à morte por enforcamento. Mas quem era esse homem? Okubo nasceu em 17 de janeiro de 1935. Ele era o filho mais novo de uma família grande. Relatos posteriores dizem que sua mãe o mimava muito e que ele era zombado por outras crianças por causa de sua aparência. Enquanto ainda estava na escola primária, relatos dizem que ele foi pego tentando abusar de uma vizinha de 4 anos. Em julho de 1955, quando tinha 20 anos, ele abusou de uma estudante do ensino médio de 17 anos. Inicialmente, ele recebeu uma sentença de 18 meses, suspensa por 3 anos, mas outro abuso naquele ano o colocou atrás das grades novamente. Em 1966, mais 2 condenações por abuso sexual resultaram em outra sentença de 4 anos e meio. Okubo se casou e eles tiveram 2 filhos, mas o casamento se deteriorou à medida que seu histórico criminal veio à tona. No dia 2 de março de 1971, ele foi libertado em liberdade condicional. Logo depois, fez um pagamento inicial em um carro Mazda de cor creme. Ele começou a se apresentar como artista, professor ou intelectual. Ele abordava jovens mulheres nas estações, oferecendo caronas e oportunidades para posar como modelos. Durante os 73 dias, entre sua libertação e captura, fontes estimam que ele abordou entre 127 e 150 mulheres. Dezenas de mulheres entraram em seu carro e Okubo mais tarde admitiu ter atacado cerca de 18 delas. 8 jovens mulheres, com idades entre 16 e 21 anos, foram assassinadas. Um jornalista falou com ele na prisão depois que ele foi preso. Ele supostamente disse que se sentia abandonado pela família e queria matar pelo menos 20 mulheres antes de ser pego e executado. Okubo passou quase 3 anos na casa de detenção de Tóquio. Ele foi executado no dia 22 de janeiro de 1976, poucos dias após seu 41º aniversário. Relatos dizem que ele estava tão apavorado com a morte que precisou de ajuda para se levantar quando os guardas vieram buscá-lo. E então, décadas após os assassinatos, Reiko se tornou um meme. Reiko era uma pessoa real, uma funcionária de escritório de 21 anos que esperava ganhar dinheiro extra posando como modelo para o assassino. Ela tinha sonhos e esperanças tragicamente interrompidos.